você. Não vai ficar só nisso. Por isso, continua firme, continua permanente na fé, continua sendo remanescente, porque Satanás está fazendo de tudo para acabar com a humanidade, para acabar com o jovem, para destruir o jovem na droga, para destruir o jovem em tudo quanto ele possa fazer de ruim para separar de Deus. O diabo vai fazer, como diz aqui na palavra, Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago se mostra no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Assim como o relâmpago se mostra no Ocidente e se mostra no Oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Temos que estar preparados, que Jesus está voltando, como diz aqui. Assim como o relâmpago se mostra no Oriente e aparece no Ocidente, assim será a volta de Jesus. Ninguém se espante com isso que está acontecendo, porque mais coisas vai acontecer. Rumores de guerras, pestes, fome, terremotos, nação contra nação, reino contra reino, falsas paz. Tudo isso são princípios de dores, mas nós temos que estar firme, alicerçado na rocha, que é Jesus, e confiar que Ele é o nosso Redentor. E nós temos que estar alicerçados na palavra, porque esse mundo ele vai de mal a pior. Não tem melhora para este mundo. Mas você que tem Jesus, continue firme, continue orando, continue buscando a Ele, porque só Ele é o teu socorro, só Ele é o teu ajudador, e só Ele pode fazer algo por você. Como diz na sua palavra, sem mim nada podeis fazer. A Bíblia diz que estreita é a porta, espaçoso é o caminho, e são muitos que estão entrando por essa porta larga, mas a porta estreita são portas de renúncia. Aquele que se vê a Cristo tem que tomar a sua cruz e seguir. Tomar a cruz é rejeitar as paixões, o pecado. Não é fácil, não é fácil, mas estamos aqui para obedecer a palavra, temos que nos esforçar para obedecer a santa palavra de Deus e acreditar que através do nosso esforço, Jesus ele está conosco. E eu sei que não é fácil a caminhada, mas nós temos que estar preparados, porque Jesus a qualquer momento a trombeta vai soar e Ele vai voltar. Ele diz: eis que venho sem demora, guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. No mundo tereis aflições, mas tens bom ânimo, que eu venci. Se o Senhor venceu, vamos vencer. Por mais que o mundo esteja vivendo em guerras, em tribulação, você abre aí as televisões, as redes sociais, é sangue na internet, é sangue nas televisões. Não tem como melhorar não, é a volta de Jesus. E nós temos que estar firme na palavra, porque Jesus está voltando e Ele conta conosco, Ele é o pastor. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aqueles que se distanciam de Cristo estão perdendo muito, porque só tem Ele, só tem esse caminho, que é Jesus. Não tem outros caminhos. Dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não. Só existe um caminho que leva a Deus, é Jesus. Só existe um mediador entre Deus e os homens, que importa que nós sejamos salvos, é a pessoa de Jesus. Por isso, você que está aí nos ouvindo, Jesus te ama, Jesus tem obra na tua vida. Não deixa para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde, amanhã você pode não acordar. Assim, eu estou aqui,
Não posso garantir se vou acordar amanhã, se vou acordar depois. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o vosso coração, porque o dia de amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. Satanás está intragando vidas. Por isso, você que está aí ouvindo a palavra, abre o teu coração, abre enquanto não é tarde demais para você, porque Jesus ele está aí batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, não endureça o coração. Você que está aí, Jesus te ama, Ele tem algo por você. E vamos se preparar, igreja, que o rei está voltando, como diz aqui no texto. Assim como um relâmpago que se mostra no ocidente e vai ao oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Estejais preparados, que Jesus está voltando. E aqui eu quero essa oportunidade das palmas do Senhor Jesus. Oh glória, vamos orar por essa oferta. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus de Nazaré, aqui estamos, Senhor, em Tua presença, Senhor. Pai, nós precisamos de Ti, Senhor Jesus, pois sei, Senhor, que não há deixar de faltar nada, Senhor. E nem, Senhor, os mantimentos, Senhor, que a Tua casa precisa, Pai. Oh, Senhor Jesus, Tu és o Deus da provisão, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Senhor Jesus. Tu és Deus de Israel, Senhor Jesus. Ah, Senhor, Tu vive e cantará na voz. Oh, recantará na voz. Recantará na voz. Não recantará na voz. Não se turbe o vosso coração, recanta. Eu proverei, recantará na voz. Confia em mim, recantará na voz. Eu não deixarei, recantará na voz. Que venha faltar, recantará na voz. Sou eu que estou, recantará na voz. Na frente dessa obra, recantará na voz. Vós não tem mais, recantará na voz. Não tem mais, recanta, pois sei que o teu coração recantará na voz. Muitas vezes recantará na voz. Se entristece, recantará na voz. Mas tenha de bom ânimo, recanta. Tenha paciência, recantará na voz. Porque tudo isso é um processo, recantará na voz. Tu vai ver, canta, o que eu há de fazer, cantará na voz. Eu vou cantar na voz. Trazer almas para este lugar, cantará na voz. Almas necessitadas, recanta. Almas recantará na voz que estão presas e amarradas, recanta. E trarei para cá, recanta, para que venham ser libertos, recantará na paz, e venha ter a verdadeira paz no seu ser, e cantará. Eu abençoo todos que ofertarem. Eu abençoo aqueles que não podem também recantará na voz, mas eu ofertarei. Oferte com alegria em minha casa. Eu abençoo a minha igreja. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Recolhe as ofertas, por favor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até trama contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me
me fazer desistir, mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidir estou, pois sei que prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até trama contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir, mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois sei que prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Vai, João! Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Você tem a marca da promessa. Você tem a marca da promessa. Creia no Senhor e tu verá que tu tem a marca da promessa. Ele te fez, aleluia, Senhor. A marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa Ele me fez. E quem vai impedir? Se decidido estou, pois sei que prometeu, é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus sonhos. Aleluia, Senhor. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Mudarás. Aleluia. Vamos orar pelo pastor, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua rica palavra, Jesus. Pai, desce a Tua presença aqui, Senhor. Fala com cada um, Senhor, que estás aqui. Fala, Senhor, com a Tua igreja, Senhor Jesus. Ah, Senhor Jesus,
Não deixe que nós venha sair, Jesus, da mesma forma que entrou, Pai. Mas sim, Jesus, com esperança em Ti, Senhor. Ah, Senhor, cobra a vida do pastor, Senhor. Cobra a vida dele com Teu sangue, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Cobre, Senhor, e cuida dele, Senhor. Cuida do coração também, Senhor. Porque Tu conheces, Senhor. Tu conheces o interior de cada um, Senhor. Eu quero Te pedir, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus, para que o Teu nome venha ser glorificado. Recantaranavais, recantaranavais. Não temas, recanta. Deixa que eu cuido, recantaranavais. Apenas confie no meu agir e todos verão o meu milagre, recanta. Pois hoje eu abençoo a minha igreja mais uma vez e todos ficam abençoados. Amém. Som foi. Por gentileza, quem está armado. Quem está armado, abra a tua espada. Livro de Gálatas. Gálatas 5. Gálatas 5. Vamos ler do Gálatas 5, o 24, o 25 e o 26. Encontrou aí, profeta? Gálatas capítulo 5, 24, 25 e 26. Diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, juntamente com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Só até aqui. A palavra que eu quero deixar aqui nesta noite, quero falar sobre obras, né? As obras da carne e as obras do Espírito. Mas olha que é interessante, nós lemos aqui no livro de Gálatas, né? Gálatas é um povo que pertence à Grécia. E olha que coisa interessante, que se você for para o capítulo 1 de Gálatas, Paulo ele vai chamar a atenção da igreja pelos crentes da igreja está se desviando do evangelho e indo para outro evangelho. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 6, Gálatas 1:6. Estou admirado de que estejais-vos se desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Olha que coisa interessante, irmão. Essa advertência
que Paulo dá para a igreja de Gálatas é diferente, irmão, dos nossos dias? Não. Eu vou citar aqui uma palavra que talvez você possa até achar que é pesada. Paulo, ele se chateou aqui por quê? Porque os crentes foram para o mundo da devassidão? Não, irmão. Você sabe qual é a conclusão que eu tenho? Que o evangelho genuíno de Cristo, ele é todo baseado na graça. Aí eu fico pensando, irmão, a gente está no século 21. Quantas denominações, irmão, que nós temos que não se desviaram, irmão, que não estão se desviando até hoje. E eu fico perguntando, irmão, durante esses 21 séculos que passaram, se a maioria se desviaram do evangelho da graça. Os líderes, para onde estão indo esse povo, irmão? Para onde estão indo esse povo? Porque até hoje, quando a gente fala com relação à graça, o evangelho da cruz, muitos cristãos batem de frente. Muitos cristãos batem de frente. Muitos não aceitam a graça, porque já há um formalismo criado na mente do homem. Mas para mim, irmãos, esse é o evangelho que vai nos levar para o céu. O evangelho da graça. E o que é a graça? A graça é o que? Favor não merecido. Você não merecia. Mas o Senhor te deu esse privilégio. E Paulo, irmãos, aqui ele fica chateado com os irmãos pelo fato, irmão, de ele estar indo para outro evangelho. Olha a advertência que Paulo vai dar para os crentes. Olha o que é que ele vai dizer no 7 e no 8 de Gálatas 1. De fato, não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou o anjo do céu vos preguem um evangelho diferente do que vós já pregamos, seja maldito. Olha, irmão, que palavra pesada de Paulo. Pesada, irmão. E eu sei que muitos líderes não querem ouvir isso. Mas o que é que Paulo aqui está dizendo? Se vier um anjo do céu pregando outro evangelho, sem ser a graça, Paulo ele considera o quê? Maldito.
Paulo considera maldito. Então, irmão, pelas palavras de Paulo, muitas denominações estão em maldição. Por quê, irmão? Porque criam jargões, criam costume, que não vem de Cristo. E todo aquele que sai do evangelho da graça, que sai do evangelho da cruz, ele considera como um amaldiçoado. Você quer que eu seja sincero, irmão? As nossas igrejas hoje, ela está mais pervertida do que na época de Paulo. Hoje nós temos diversas teologias que afasta o homem da cruz. Se a gente for analisar, irmão, entre uma igreja evangélica e pegar as mesmas ideologias de uma religião umbandista, se você for observar, dá as mesmas coisas, dá o mesmo parecer. Qual é a filosofia da Umbanda? Qual é? Dar proteção, limpar caminho, gerar prosperidade. Não é isso? Que é que algumas igrejas, certas igrejas fazem? Que dizem são pentecostais, marcham, alguns batem tambor, fazem campanha. E qual é a filosofia desse povo? Em busca de prosperidade. Eles estão na mesma filosofia dos umbandistas. De uns dias para cá eu venho assistir, irmão, entrevista de macumbeiros falando que alguns crentes fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Você sabe o que é que o diabo diz? E nós estamos lá. Nós estamos lá. Então, irmão, pela análise de Paulo, a maioria dessas igrejas, irmãos, estão em maldição. Por quê, irmão? Porque eles não pregam o evangelho da cruz. Eles estão preocupados com o evangelho da prosperidade. E criam, irmão, campanhas por cima de campanha. E olha que os gregos aqui, a maioria estavam o quê? Se desviando, não indo para o mundo, mas indo o quê? Para outro evangelho, que não era o evangelho da graça. Aí olha o que é que ele vai dizer: aquele que não vive esse evangelho, aquele que não prega esse evangelho, ele é considerado o quê? Maldito. Agora, por que, irmão, que muitos não querem aceitar esse evangelho da cruz? Por quê? Porque é simples. Porque é um evangelho que não gera graça. É um evangelho que não gera lucro. É um evangelho que não enche o bolso.
É um evangelho simples, irmão. Aí, se nós vamos pegarmos algumas teorias, filosofia de alguns judeus, tudo em busca de obra. Orar em praça pública é uma obra. Se vestir diferente dos outros é uma obra. E outras coisas mais. Aí o que é que Paulo ele vai dizer? Que a salvação não é pela obra. Olha esse versículo 10 do capítulo 1 de Gálatas. Olha o que é que Paulo vai dizer. Pois será que eu procuro agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Será que procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. Pesado, irmão. É pesado. Olha o que é que Paulo ele está dizendo. Se eu procuro agradar, fazer favor ao homem, ele é simples nas suas palavras. Eu não sou servo de Cristo. Será, irmão, que muitas denominações eles estão preocupados com essa teoria? Porque estamos numa era hoje que se o pastor não agradar a ovelha, o que é que a ovelha faz? Vai procurar outra igreja que agrade. Aí aqui Paulo ele deixa claro o comportamento de um verdadeiro servo de Deus. É aquele que não agrada ao homem. São palavras pesadas. Mas esse é o evangelho da graça. Me acompanha aí no versículo 13. Olha o que é que Paulo vai dizer, ó. Pois já ouviste como era o meu procedimento no judaísmo, como eu perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-lo, e no judaísmo eu ultrapassava a muitas da minha idade entre o meu povo, sendo eu extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Aí o versículo 15: quando Deus, porém, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela graça e se agradou. Esse versículo 15 aqui, Paulo aqui ele está explicando por quê? Por que ele era perseguidor. Por que ele perseguia os crentes? Porque ele era um judeu zeloso. Ele guardava as tradições judaicas. Mas para você ver, irmão, que todo aquele zelo que ele tinha, depois que ele teve um encontro com Cristo, ficou para trás.
ficou para trás. Ficou para trás. Ficou para trás. Eu sei que na das últimas pregações que eu trouxe aqui, eu falei que quando o Senhor nos escolhe, o Senhor Ele nos escolhe no ventre da nossa mãe. Está aqui Paulo dizendo que quando Deus separou ele para a obra, foi lá no ventre da mãe dele. Antes de ele vir à vida, o Senhor já havia escolhido ele. Para você ver como o versículo lá de Jeremias capítulo 1 não é um texto isolado. Por isso, irmão, se você foi escolhido por Deus, o Senhor não te escolheu, não foi agora não, irmão, foi lá atrás. Foi lá atrás. Aí olha, vá para o capítulo 2. Olha o que é que Paulo vai falar aqui, ó. Gálatas capítulo 2, versículo 4. Gálatas 2, 4. Olha o que é que Paulo vai dizer. E isso por causa dos falsos irmãos que havia se intrometido e secretamente vieram espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar. Isso acontece, irmão, nos nossos dias de hoje? Acontece, irmão. Isso acontece, irmão. Mas que escravidão é essa aqui que Paulo está falando? Quantos, irmão, quantos que deixam de ir pelo que a Bíblia ensina para seguir o que o homem ensina? Quantos não são escravos do homem? Quantos que não servem ao homem? Já na época, irmão, de Paulo já tinha isso. Quantos não vieram também, irmão, e passaram aqui por nós só para espiar? Entendeu? Só para poder jogar fermento. Só. Olha o que é que o versículo 16 do capítulo 2 diz. Olha o que é que Paulo vai dizer. Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Paulo reafirma, irmão, tanto como ele está falando, no livro de Romanos, como também em Gálatas, que nós não somos justificados pelas obras da lei, mas nós somos justificados pela fé que nós temos em Jesus Cristo.
O Senhor, Ele é o nosso advogado. O Senhor, Ele é o teu advogado. É Ele que nós se justificamos. Quem é, irmãos, merecedor? Nenhum de nós. Nenhum de nós é merecedor, irmãos. Por isso, querido, que nós vamos para o céu, vamos. Mas é por causa da fé. E se tem uma coisa que nós não podemos perder, irmãos, é a nossa fé. Aí em Gálatas 5, versículo 16, Paulo ele vai dizer: mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfarei os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que queres. Irmão, preste atenção. O que eu vou falar aqui é muito importante. Eu já vi muita gente pregando esse Gálatas 5 e do versículo 16, 17, que aqui fala sobre os frutos do Espírito. Mas o que é que Paulo, irmão, realmente ele está querendo nos dizer quando ele diz assim, mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfarei os desejos da carne. Será que está falando de sexo? Será que está falando de luxúria? Não está falando nada disso aí não. Mas pastor, mas como é que eu sei? Como é que eu posso dar aqui uma aula para você entender? Mas como é que eu sei o que é que Paulo está falando? É só você ir lá para o capítulo 1. O que é que os irmãos dos Gálatas estavam fazendo? Se desviando para outro evangelho. E o que era aqui que eles estavam se desviando para o outro evangelho? Por quê, irmão? Porque o outro evangelho satisfaz os desejos da carne. Não está falando de sexo, não está falando de namorar, não está falando nada disso, irmão. E qual é os desejos da nossa carne? Ambição. Todo mundo quer prosperar. O que é que está acontecendo hoje? Queremos um Cristo que nos dê as coisas. Queremos um Cristo que agrade a minha carne. Aí o que é que Paulo está dizendo? O quê? Ele está aconselhando os irmãos gálatas para andar o quê? No Espírito. Por quê, irmão? Porque se você andar no Espírito, você não vai se perder. Se perder de quê, irmão? Você não vai sair do evangelho verdadeiro. Como é que eu sei, irmão, que o evangelho que eu estou servindo é o evangelho que está agradando a carne? É simplesmente, irmão, é quando a sua carne, é quando aquilo que você está seguindo está lhe satisfazendo.
Quando o seu ego vai lá, ó, vai lá para cima. E o que é que a maioria hoje querem? Salvação? Querem salvação não, meu irmão. Eles querem o quê? Cura, portas abertas, um bom relacionamento. É isso que eles estão à procura, irmãos. E o que foi que Paulo falou lá no capítulo 1? Aqueles que seguem outro evangelho, sem ser o evangelho da cruz, seja nada, ou maldito. E quantos cristãos radicais, irmão, olha para nós, acham que são melhores do que nós? Quantos? Quantos, irmão? Mas, pastor, mas como é que eu sei que a igreja que eu estou se congregando é uma igreja que está agradando a Cristo? Se aquela igreja ela está andando no Espírito, irmão, se ela leva o evangelho da cruz, ela está agradando, irmãos, o Senhor. Olha o 17, o que ele diz? Porque a carne luta contra o Espírito. Quando você porque o Senhor, irmão, Ele dá o discernimento. Você fica no engodo se você quiser. Porque Paulo aqui ele está explicando, irmão, porque há uma luta. Se o Espírito de Deus que está em ti, ele jamais vai se conformar com a carne, com os desejos da carne, com aquilo que amassageia o teu ego, jamais. E ele não vai se aquietar enquanto você não sair dali. Olha a parte B, irmão, do versículo 17. Ó, eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguem fazer o que queres. Olha o versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, já não estais debaixo da lei. Se o Espírito de Deus ele te guia, você não está debaixo da lei. É o que Paulo está dizendo. É o que Paulo está dizendo. Aí vamos para o versículo 24. Olha o que é que ele vai dizer. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Que carne é essa que eu tenho que crucificar? As obras da carne. Vamos, qual é as obras da carne? Só você voltar para o versículo 19. Vamos ler? Se você é de Cristo, o que é que você tem que crucificar? Versículo 19, o que é que diz? As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade, rivalidade,
e ciúme, ira, ambição, egoísta, discórdia, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vós previno, como já vos preveni antes. Os que praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Quem é que está dizendo? Olha o que é que Paulo está dizendo aqui. Aqueles que vivem o evangelho fora da graça e que seguem o evangelho da carnalidade. Olha o que é que Paulo está dizendo aqui, irmão. No capítulo 1 ele chama de maldito. Já no 5 ele já descarta de uma vez. Não vai nem para o céu. Não vai, irmão. E a época que nós estamos vivendo hoje, irmão, que tem de irmão, um crente, que tem inveja do outro, que tem ambição do outro, que não pode ver o outro com nada. Entendeu? Crentes que tem que é mau caráter, irmão, compra e não paga, mente. Crente que não tem responsabilidade, irmão. Crentes que não são amigos de verdade, são falsos. Eu vou ser sincero, irmão. Na época de hoje, mais difícil você abrir a boca e dizer que tem um amigo para te defender assim, na hora do perigo, irmão. Amigo para comer bolo contigo, só o que tem. Eu quero ver amigo na hora da peia. Na época de hoje, irmão, nós não temos amigo. Não temos, irmão. É difícil. É difícil. E pelo que Paulo, ele escreve aqui aos Gálatas, a maioria das denominações, irmãos, estão contaminadas. Estão fora do evangelho da cruz. O que é que ele está dizendo aqui? Não herdarão o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? Não vai para o céu. Simples. O que adianta, irmão? A tua igreja ser rica aqui na terra e ir para o inferno. O que adianta? Olha o que é que ele vai dizer, marque aí o versículo 24. Os que são de Cristo Jesus crucificam a carne. Se você é realmente crente, serve a Cristo, você tem que aprender a crucificar a carne. E o que é, pastor, isso que eu tenho que crucificar a carne? Se a tua carne gosta de mentir, então para de mentir. Se a tua carne gosta de ter inveja das coisas dos outros, então para de ter, meu irmão. Senão tu vai para o inferno. Se tu gosta de dar calote, fala e não cumpre, porque tudo isso daí, irmão, é obra da carne. E se tu quer ir para o céu, então se conserta, meu irmão. É eu que estou dizendo? É o Samuel que está aqui atrás? É a palavra. É a palavra.
Por que, irmão, que Jesus chama os fariseus de sepulcros calhados? Por que, irmão? Porque a preocupação deles é mostrar para o povo uma santidade, mostrar que são melhores do que o outro. Essa é a preocupação deles. E hoje, o que acontece hoje? Só o que tem, irmão, é obra da carne dentro das igrejas. Você já viu a igreja do universo com amizade com a igreja do planeta? Você não vê, irmão. Você já viu assembleano misturado com batista? Você não vê, irmão. Não dão nem a paz do Senhor. Isso daí é o que? Obra da carne. E se nós praticamos essas obras da carne, nós estamos o quê? Fora do reino. Qual é o conselho que Paulo dá aqui no versículo 24? Se nós somos de Cristo, temos que aprender o quê? A crucificar a carne. Andar corretamente na época de hoje, irmão, é fácil? Não, irmão. Primeira coisa que o diabo bota é o quê? Para você mentir, para você ser desonesto. Por quê, irmão? Porque isso daí é obra da carne. Aí ele vai ser mais claro. Crucificam a carne juntamente com as suas paixões e desejos. Essas paixões aqui que Paulo está dizendo não é paixão de entre homem e mulher não, irmão, viu? Tem gente que bota o olho grande num objeto de um irmão. Ele fica fascinado, irmão. Enquanto ele não conseguir, ele não se aquieta. Isso aí é o que? Uma paixão. Tem irmão, que fica desejando a queda do outro. É uma paixão. Ele está fascinado. Enquanto não vê o camarada caído, ele não se aquieta. Isso daí é paixão, irmão. Aí o que é que ele vai dizer? Temos que três coisas que Paulo está pedindo: crucificar a carne, crucificar as paixões e crucificar os desejos. Como é que está o teu coração? Como é que está o teu coração? Será que ele está malicioso? Porque se tiver, irmão, pede Senhor para fazer uma limpeza no teu coração, e senão tu está fora do reino. Olha o versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Não, peraí, eu li errado. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sobre a direção do Espírito. Aí o 26. Não nos tornemos orgulhosos, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Para encerrar aqui, irmão, o que é que Paulo está nos ensinando? Porque tem gente que não entende o que a Bíblia diz.
Paulo está mandando o que a gente aqui? Andar no Espírito. Ai, pastor, agora eu vou andar no Espírito. Vai fechar os olhos carnais e não vai mais ver o pecado, não. Tem gente que pensa que é isso, irmão. O que é que ele está falando aqui? Andar no Espírito é você ser direcionado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está te direcionando, então você está andando no Espírito. Ai, o Senhor mandou eu andar no Espírito. Aí tem gente que vai andar na rua para não ver as carnudinhas, fecha os olhos. Ai, vou andar cobrindo os pés, porque o Senhor mandou andar no Espírito. Ai, vou cobrir meu pescoço que está mostrando. Não é isso que Paulo está falando, não, irmão. Andar no Espírito é você ser direcionado pelo Espírito Santo. Aí ele finaliza o quê? Que nós não sejamos o quê? Orgulhosos. Hoje eu estava conversando com a irmã e eu estava justamente explicando isso. Muitas pessoas me procuram, muitas pessoas estão com problema, mas qual é a maior dificuldade? Não é o diabo, a maior dificuldade está neles mesmos. Por quê? Porque eles estão com problema, mas são aprisionados pelo seu próprio orgulho. Tem gente que está passando por problema. Por exemplo, eu atendi uma família, pastor, estou passando por problema financeiro e tal. Aí eu fui. Então nós deixamos de dizimar. Aí eles não dizimam mais. Está aí um problema. Aí sabe o que a maioria quer? Profeta. Querem receber as bênçãos do Senhor, mas não querem ofertar, não querem dizimar. Ai, Deus não precisa de dinheiro. Mas uma coisa que eu digo, irmão: quando você não dizima, quando você não oferta, você oferta para o diabo, você dizima para o diabo, você não consegue prosperar, você leva golpe, você não consegue mudar de vida. Procura aí, você que não dizima, o que é que você tem? O que é que você já conquistou? É um escravo do trabalho. É um escravo do trabalho. Sabe o que foi que eu falei para a família? Só, olha, irmão, não é porque a pessoa vai dizimar que a pessoa não vai ter mais problema, não. Existe uma diferença. A pessoa vai ter problema, sim. Mas quando ele é dizimista, até na dificuldade, Deus está com as mãos estendidas. Deus, ele está com as mãos estendidas. Ontem o meu vizinho, ele chegou um pouco atribulado. Aí eu falei para ele, disse: ô Antônio, cara, fica tranquilo. Quando Deus ele está com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, até na dificuldade o Senhor nos abençoa. Está faltando alguma coisa dentro da tua casa? Não está. Tem momentos, amigo, na nossa vida que a gente não tem que fazer nada, só se deitar e dormir, comer, esperar o momento passar. Não adianta você querer modificar o tempo. Não, irmão. Agora quando chegar o tempo de Deus jogar a bênção, então agarre e pegue. Mas essa fase, relaxa. Amanhã é outro dia. Mano, Deus vai lhe abençoar. Aí quando foi hoje, ele me chamou para fazer uns fontes. Eu quase morrendo, mas eu fui. Até ele viu lá eu passando mal. Ele disse: tá vendo, Antônio, por que eu não posso trabalhar mais? Meu coração fica muito acelerado. Tá aí, irmãos, e Deus abençoou.
Ele se acalmou, ficou em casa. Hoje, o Senhor abençoou. Assim é, irmãos. Existe a diferença, irmão, do que é dizimista para que não é. Existe, irmãos. Existe. Às vezes, irmãos, eu vi uma ilustração no TikTok, eu achei isso muito interessante. O cara, Jesus, vem na minha casa, abençoa. Aí Jesus pegou e disse: tá bom, eu vou na tua casa. Eu vou na tua casa. Aí o marido chegou em casa e disse assim: mulher, prepara a casa, Jesus vai vir aqui em casa hoje. Prepara a casa. Aí ele organizou tudo, preparou churrasco, entendeu? Fez tudo. Igual quando eu sou convidado, né? Compra um lanche, comida para eu comer, como se eu fosse comer um monte de comida. Mas é por eu ser pastor, eles me recebem bem. Aí voltando para a ilustração, o cara, né, todo preocupado em mostrar para receber Jesus bem. Olha o que é que acontece para você ver. E isso acontece, irmão, na nossa vida. E nós temos que prestar atenção nisso daí. Aí, durante o dia, foi uma criança na porta dele. Uma criançazinha, um morador de rua. Estava morrendo de fome, todo sujo. Disse: ô moço, tem alguma coisa para mim comer aí, moço? Aí ele todo arrogante: não tem. Aí mandou a criança sair de perto, porque a preocupação dele era em receber Jesus. Aí pegou e dispensou. Aí passou o tempo, apareceu uma velhinha pedindo esmola. Aí o que foi que ele disse? Todo arrogante, disse que não tinha. Aí apareceu um cidadão simples, perguntando se ele não tinha nada para lhe oferecer. E ele desprezou. Aí passou o dia, ele esperando Jesus chegar, e Jesus não apareceu. Aí ele foi orar: Senhor, tu disse que ia vir na minha casa hoje. Jesus disse: eu fui 3 vezes na tua casa. Eu fui informado de uma criança, tu não me recebeu. Eu fui informado de uma velha, tu me tratou mal. Eu fui informado de um cidadão comum, tu disse que não tinha nada. Finalizando a história, às vezes, irmão, a gente perde bênção por causa da nossa ignorância. Por causa da nossa ignorância. Não estou aqui querendo dizer que eu sou bom, que eu sou melhor. Não, irmão. Às vezes Jesus, ele fala conosco no dia a dia. E às vezes a gente está atrás de estrela a querer falar com a gente. Veja só, irmão, vou contar esse testemunho. Sei que eu já contei antes. O nosso gelágua estava com defeito. Cheguei de manhã ali na mãe de Samuel. O filho dele tinha acabado de se acordar. Eu senti o desejo de dar 50 centavos a ele. Peguei e dei 50 centavos para o Gabriel. Aí quando eu fui pagar lá o conserto do gelágua, que era 120 reais, não era, profeta? 120 reais. Olha o que foi que o homem disse: pastor, a dívida já está paga. Pode levar o gelágua. Aí quando eu fui para casa,
o anjo do Senhor começou a falar comigo. Sabe aqueles cães sentados? Tu deu pro Gabriel? Fez efeito lá. Ai, pastor, agora toda vez que eu vou dar... Não, irmão. Às vezes o Senhor, Ele dá sinal. E às vezes, muitas vezes, a gente, para se amostrar, quando está num culto grande, com pessoas importantes, a gente quer dar oferta de 100, para todo mundo ver que você está ofertando. E muitas vezes você está na rua, no sinal, e Jesus toca, oferta. Dê para essas criancinhas, oferte. Aí o que aí o Satanás faz? Ele nos cega através do nosso amor. E você deixa de ser abençoado. Você deixa de ser abençoado. Outro testemunho que eu vou contar aqui para vocês. Teve algo que o Senhor mandou eu abençoar. Eu disse: Senhor, eu só estou com isso daqui. O Senhor abençoe, não se preocupe. E estava sem dinheiro, tinha ficado sem dinheiro, irmão. Mais ou menos 1 hora depois do que eu fiz o ato, o cara liga para mim: oi, pastor, tá onde? O senhor pode alugar a igreja por 4 horas? O rapaz da ótica pegou e me procurou. Me pagou R$140 por 8 horas de trabalho aqui, consulta de óculos. Para quem estava sem nenhum dinheiro. Entendeu, irmão? De uma coisa simples que eu fiz, que Deus mandou, Deus multiplicou. Só para você ver, irmão. Para você ver. Eu estava com um valor X hoje, precisando pagar as contas da igreja. Peguei e paguei a internet. Assim que eu paguei, eu disse: Jesus, vou ficar sem dinheiro. Peguei e paguei. Na mesma hora meu colega ligou para mim: ei, fazendo o que, Isaac? Bora ali fazer os fretes. Pegou e me abençoou. Para você ver, irmão, como o Senhor, Ele cuida. E muitas vezes, irmão, você passa por aperrengue porque você não sabe dar ouvido à voz de Deus. Não sabe. Tome cuidado, irmãos, porque o Senhor, Ele pode aparecer no teu caminho. Tome cuidado. Samuel trabalha de Uber. Cuidado, Samuel, pode chegar um dia uma pessoa aparecer: ei, pode me levar aí que eu estou sem dinheiro. Tome cuidado, que pode ser Jesus testando para abençoar. Diga, irmão, que quando eu tinha carro eu cansei de fazer isso. E Deus me abençoar muito mais. Agora eu vou ficar procurando. Ei, não é assim não, também não. Está entendendo, irmãos? Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso é o que? É você ser guiado pelo Espírito. Muitos crentes hoje, teve uma senhora também que me procurou, que está passando por dificuldade. Chamei para vir para a igreja. Querem vir para a igreja? Não quero. Mas quer que Deus abençoe. Aí eu fico assistindo TikTok, Kawaii. Eu vejo coisa de Umbanda. Até os umbandistas, até as entidades, para abençoar um macumbeiro, irmão, tem que ter obediência, tem que ofertar. Para fazer um despacho, irmão, eles pedem a melhor vela, o melhor frango. Você tem que oferecer o melhor. E por que que para Deus tu quer
Não, Deus me abençoe. Só assim. Não, Deus não é otário não, meu irmão. Tu não oferta, tu não dizima, ainda quer que Deus te abençoe? Existem leis, irmão. Leis. Existem leis, são regras. Leis são regras. Se o macumbeiro, irmão, ele para ser abençoado pelas entidades, tem que andar em obediência, irmão. E ai deles se cair em desobediência, irmão, que a peia come de esmola. Aí por que nós servimos o Deus dos deuses? Um exemplo, Samuel não faz nada, fica dentro de casa. Ai Deus me abençoe. Assim, balança lá na rede. Não, irmão, não é assim não. É assim não, você está em obediência. Por que as coisas estão dando errado na tua vida? Porque você está em desobediência. E quando você está em desobediência, o diabo ele ganha o quê? Legalidade. E quando você estiver em desobediência, não tem oração que dê jeito. Porque o segredo qual é? O-B-D-C. O que foi que Samuel falou? O primeiro rei de Israel, o rei Saul. Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso, irmão, que eu aprendi uma coisa. Eu prefiro obedecer, fazer a vontade do Senhor. É o que o Senhor me chamou para isso? Senhor, está aqui eu. Hoje eu saí de casa, Senhor, hoje eu vou, Senhor, para dar o meu melhor. E aqui eu estou, irmãos. Então, irmãos, esse é o segredo. Obediência. Obediência. E quando você está em obediência, irmão, o Senhor ele não rejeita um pedido seu. Ele não rejeita. Amém? Vamos ficar de pé. Pedir aqui o presbítero Samuel para finalizar o culto. Chamar a igreja para vir para cá. Pode ficar atrás das câmeras. Eu sei que falta poucos minutos. O Senhor ainda vai falar contigo. Amém? Samuel. Senhor meu Deus e meu Pai, Jesus maravilhoso, que estamos, Senhor, em Tua presença, Pai. Ouvimos, Senhor, Tua rica palavra, Senhor Jesus. Pai, a Tua palavra é rica, Senhor Jesus. E as Tuas palavras, Senhor, elas não voltam vazio, Pai. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua graça, Senhor, sobre nós, Senhor Jesus. Pai, sem Tu, Senhor, nós nem andaríamos, Senhor Jesus. Porque, Senhor, quem nos sustenta nessa terra é o Senhor. E os Teus olhos de misericórdia, Senhor, e a Tua graça é o que nos basta, Pai. Quero Te pedir, Jesus Nazaré. Quero Te pedir, recantará na paz. Recantará na paz. Não recanta, tem mais. Não tem mais, igreja. Ele canta na paz. Muitos querem ver o fracasso. Ele canta na paz. E não entende, ele canta na paz. Não querem mais se sacrificar, ele canta na paz. Não querem mais a comunhão e nem buscar, ele canta na paz. E nem buscar minha face, e cantar na paz. Estão se distraindo, e cantar na paz. Mas eu tenho misericórdia. Todo dia, e cantar na paz. Eu estou batendo na porta, dando chance após chance, e cantar na paz. Eu espero com paciência, recanto. Mas eu virei em breve,
tempo está passando, o tempo está acabando, recantaranavai. Não pense que todos durarão para sempre, recanto. Eu estou, recantaranavai, a pelejar por cada um dessas almas, recantaranavai. A minha graça ao que basta, recantaranavai. Me procure e acharão enquanto há tempo. Não tem mais, filho, recantaranavai. Deu-me agradado de ti, recantaranavai. Tu és meu, recantaranavai. Das minhas mãos ninguém tire, recantaranavai. Recantaranavai. Tu és abençoado, recantaranavai. Não se preocupe, recantaranavai. Porque esse deserto passará, recantaranavai. Esse deserto vai cessar, recantaranavai. Porque tem confiado em mim, recantaranavai, e não no homem, recantaranavai. Porque tu confiaste em mim, recantaranavai. Tu verás que eu vou fazer. Eu abençoo a tua saúde. Eu abençoo, recantaranavai. Eu te abençoo, recantaranavai. E te purifico com meu sangue, recantaranavai. Da cabeça aos pés, recantaranavai. De dentro para fora, recantaranavai. Eu lavo com meu sangue todo o teu corpo, recantaranavai. Todo o teu rins, recantaranavai. Todo o teu intestino, recantaranavai. Estou passando agora, recantaranavai. O meu sangue, recantaranavai. Eu estou, recantaranavai. E os meus anjos te acompanharão. Fica em paz, porque tu és mais do que vencedor. Fica em paz, Senhor. Porque de ti cuido eu, recantaranavai. Não fiquei ansioso que há de vir, recantaranavai. Porque tu se preocupa com o futuro, recantaranavai. Não tenho eu, te digo que sou contigo, recantaranavai. E quem te sustenta sou eu, recantaranavai. O dia de amanhã me pertence. Tudo que há de acontecer, filho, é por minha permissão. Eu edito o que eu vou fazer. O homem, ele não tem autoridade sobre nada. Nem recantaranavai vós, Satanás. Eu estou no controle de tudo nessa nação. Digo para ti, essa nação passará por purificação. Tem que passar, eu te abençoo. Fique em paz e acalma o teu coração. Recantaranavai. 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 Apenas olha para mim, recantaranavai. Sou eu que estou contigo nas lutas, recantaranavai. Não é fácil, recantaranavai. Mas eu vou te sustentar, recantaranavai. Não é o fim, recantaranavai. Não é o fim, recantaranavai. Porque minha mão está estendida sobre ti, recantaranavai. Cuida do meu reino, mulher.
cuida do meu reino, eu cuido de tudo que te preocupa, tu és preciosa, tu és a minha escolhida, apenas faça o que eu te digo e tu se dará bem. Eu vou na frente, eu vou na frente dessa batalha e tu vencerás, porque eu nunca perdi uma batalha. Eu sou o Senhor dos exércitos, eu estou contigo, e te abençoo, eu te purifico com meu sangue, eu purifico a tua mente, eu estou te purificando agora, te lavo de dentro para fora, seja purificada e abençoada, e toda seta maligna, eu coloco por terra, pega todo o teu mal, vá para o abismo do inferno, está purificado e abençoado. Eu te abençoo, fique em paz, apenas permaneça no caminho, que eu tenho visto a tua peleja e o teu esforço, muitos desistiram, mas tu ainda permanece, fique em paz, e grandes coisas chegarão na tua vida, e todos se orgulharão de ti, e glorificarão o meu nome. Eu te abençoo. Levanta a tua mão. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. O teu pão de cada dia dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livra de todo mal, porque o teu reino, o poder e a glória queda para todos sempre. Continua com a tua mão levantada. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém, amém, Senhor Jesus. Calma para o Senhor Jesus. Aleluia.